Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada que conecta o Antigo e o Novo Testamento. Você já se perguntou como esses textos antigos ainda ressoam em nosso cotidiano? Vamos explorar a história bíblica e descobrir a continuidade de uma promessa divina. Essa jornada abrange séculos e silêncios, unindo relatos de diferentes culturas. As histórias que vamos explorar formam a base de muitos ensinamentos ainda atuais. Prepare-se para uma reflexão sobre como esse legado continua a nos impactar. Adão e Eva, no Éden, viviam em harmonia com Deus. Essa paz, no entanto, era frágil e dependia da obediência. A serpente astuta apresenta a tentação da desobediência. O desejo de conhecimento se torna irresistível. Eva, seduzida pela promessa de saber como Deus, come do fruto proibido e oferece a Adão. A desobediência traz à humanidade a consciência do pecado e a inocência de Adão e Eva se transforma em vergonha. A relação entre Deus e a humanidade se rompe e o Éden se torna inacessível. Essa queda é o marco da separação. A dor e o sofrimento entram no mundo. A promessa de redenção começa a se formar nas palavras de Deus. Os descendentes de Adão e Eva enfrentam as consequências do pecado. A morte entra na narrativa da humanidade. No entanto, Deus não abandona a humanidade. Seu plano de reconciliação começa a se revelar lentamente. Com os profetas, Deus começa a enviar mensagens de esperança e redenção, preparando o caminho para a mudança. Essas mensagens falam de um futuro em que a relação com Deus será restaurada, um tema central nas Escrituras. A expectativa pela realização das promessas messiânicas se intensifica, movendo a humanidade em direção a essa esperança. Assim, a narrativa da queda e a busca pela redenção se entrelaçam, nos convidando a refletir sobre a nossa própria jornada. No silêncio do Éden, a humanidade já sentia o peso da desobediência. Deus decidia, então, iniciar o seu plano de redenção. E assim a história de Israel começou com um homem chamado Abraão, a quem Deus fez uma promessa singular. Abraão, um homem de fé, se tornaria o pai de uma grande nação, onde todos os povos seriam abençoados. Deus prometeu que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu e as areias da praia. Essa promessa trouxe esperança e a confiança de que Deus estava presente na vida do seu povo. Mas a história de Israel não seria livre de desafios. O cativeiro no Egito se aproximava como um teste. Ao longo dos anos, os descendentes de Abraão, os israelitas, se multiplicaram, mas também se tornaram escravizados. A opressão do Egito se tornava cada vez mais intensa, mas a promessa de Deus permanecia viva. Então Deus chamou Moisés, um homem que lideraria Israel à liberdade e à terra prometida. Moisés não apenas libertou seu povo, mas os guiou até o Monte Sinai, onde a entrega da lei ocorreria. No Sinai, Deus ofereceu ao povo uma nova identidade. Eles seriam seu povo e ele, seu Deus. A lei não era apenas um conjunto de regras, mas um guia para viver em harmonia e comunhão com Deus. Essa relação tinha um propósito: Israel seria o meio através do qual Deus se revelaria ao mundo. As instruções divinas eram claras. A comunhão com Deus se daria por meio da obediência e da fé. Entretanto, mesmo diante das promessas, a tentação e o desvio eram constantes no caminho do povo. E assim, a travessia pelo deserto simbolizava mais que uma jornada física, era uma transformação interior. Israel aprenderia que a fé não era apenas um ato de crença, mas uma prática diária e comunitária. No entanto, os desafios continuavam a surgir, testando a determinação do povo em sua jornada. Moisés e os líderes enfrentavam constantes dificuldades, mas mantinham a visão da terra prometida em mente. Cada vitória e cada fracasso eram lições que moldavam a identidade coletiva de Israel. Os desafios testavam a fé, mas também fortaleciam os laços entre as tribos de Israel. À medida que a jornada avançava, a visão de liberdade e terra prometida se tornava cada vez mais real. E assim a história de Israel continuava a se desenrolar, entrelaçando desafios e promessas. Cada passo era uma esfera de fé, onde a redenção e a esperança de um futuro se mantinham vivos. A destruição do templo ressoou como um grito de dor. O povo se dispersou, questionando a fidelidade de Deus. As ruas, antes cheias de vida, agora eram ecos de lamentos. A esperança parecia distante. Os exilados se reuniam em pequenos grupos, compartilhando histórias do passado. Cada memória era um laço. Entre as narrativas, a figura do Messias começou a ganhar forma. Um novo líder surgiria para restaurar tudo. A dor da perda, embora intensa, alimentava o anseio por redenção. A sombra de um futuro melhor pairava. Enquanto isso, os profetas falavam. Os seus ensinamentos eram faróis de luz em tempos sombrios. As palavras ecoavam um novo pacto, uma nova era. A união com Deus ainda era possível, e assim a esperança de um Redentor continuava a pulsar nos corações aflitos. E então ele chegou,
Jesus, nascido em humildes condições, representava o cumprimento das promessas. Ele trazia uma nova mensagem. Sua vida era uma ode à compaixão e à misericórdia. O amor ao próximo, um ensinamento essencial. A multidão começou a segui-lo. A mensagem de esperança começava a se espalhar. Cada dia era um passo em direção à redenção. O Messias havia chegado e o futuro parecia promissor. O dia amanheceu em Jerusalém, iluminando os rostos esperançosos. O povo reunia-se, ansioso por ouvir o Messias. Jesus falava sobre o reino de Deus, desafiando normas e trazendo esperança. Suas parábolas refletiam a profunda conexão entre passado e futuro. As histórias que contava relembravam as promessas feitas a Abraão e Moisés, entrelaçando o Antigo com o Novo Testamento. No coração do povo, a fé se reavivava. Cada palavra de Jesus reafirmava a esperança que nunca se apagou na história. Jesus não veio apenas para resgatar, mas para ensinar que as promessas se renovam. O amor estava no centro de tudo. Convidamos você a refletir como essas histórias ecoam em sua vida. A conexão entre passado e presente é um fio não rompido.